Boa tarde, meus amores, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aí na tentativa de colaborar com a saúde mental, com a saúde psicológica e espiritual de todos os nossos acompanhantes aqui do canal. Hoje o tema é depressão, né? Todo mundo sabe que a depressão continua sendo o maior motivo de mortes, né? A maior causa de mortes no mundo ainda, infelizmente, e já tem um tempo que ela ocupa, né, esse score tão alto, seja por conta dos próprios atos e comportamentos da pessoa deprimida, quanto pela queda do sistema imunológico e a porta de entrada que ela representa para muitas outras doenças, inclusive doenças autoimunes, né? Então, por motivos diretos ou indiretos, a depressão, infelizmente, continua sendo a maior causa de morte no mundo. Como que a gente trata a depressão? Bom, dependendo do grau da depressão, né, se for diagnosticado por um psiquiatra, não é psicólogo que faz esse diagnóstico, é psiquiatra. Se for diagnosticado por um psiquiatra que aquela pessoa, aquele paciente realmente está num quadro de depressão, está passando por um transtorno depressivo, ele vai avaliar se é o caso de entrar com medicação ou não. De toda forma, ele vai sempre encaminhar para a terapia, né? Então, a terapia, ela, juntamente com o medicamento, ela é a nossa estratégia ideal para lidar com esse mal e quem sabe até promover a cura, né, de quem é acometido por isso. A terapia, ela é como se ela potencializasse os efeitos do remédio, né? E em alguns casos, onde é diagnosticado o transtorno ainda no comecinho, às vezes nem é necessária a medicação, só a terapia a gente já consegue melhorar bastante coisa, né? Melhorar bastante a qualidade de vida do paciente. Pensando que nem todo mundo tem facilidade para buscar tantos recursos assim, né? Ajuda do psiquiatra, ajuda do psicólogo, terapia semanal, eu vou apresentar para vocês aqui algumas técnicas que ajudam muito e que potencializam muito os efeitos dos remédios antidepressivos, né? São técnicas que, inclusive, dependendo do quadro, se a gente estiver ainda numa depressão leve, uma depressão de início, não é necessário chegar ao medicamento, né? E essas técnicas, elas aplicadinhas e seguidas com constância, com ritmo, elas são suficientes. Então, eu espero que ajude vocês. Eu fiz um desenho, eu sou péssima com desenho, mas eu tentei fazer um desenho, um quadro, para explicar para vocês, mais ou menos, o ciclo da depressão, para vocês entenderem, né, também o que acontece com uma pessoa que está passando por esse transtorno. É um ciclo vicioso. E na verdade, a técnica que eu vou ensinar para vocês é para quebrar esse ciclo vicioso, que fica retroalimentando a depressão. Então, ó, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender. Ó, não critiquem os desenhos da psicóloga, tá? Ó, então, pessoa ficou deprimida, tá? Por qualquer motivo, N razões, N circunstâncias. Ela começa a apresentar sintomas físicos e sensações desagradáveis relacionadas à própria depressão. Quais são essas sensações? Quais são esses sintomas físicos? Ela começa a ter uma queda de energia, ela começa a ter, por conta da queda de energia, uma queda do sistema imunológico, né, da resistência do sistema imunológico. Ela começa a ter queda de atividades, ela começa a ter queda das sensações de prazer, porque existe toda uma química no sistema nervoso que é alterada por conta do quadro depressivo, né? E ela tem uma queda de interesse pelas coisas que antes ela se interessava e por novas coisas também.
Diante desse quadro, com todos esses sintomas e essas sensações, a pessoa passa a desenvolver comportamentos, ações correspondentes a esses sintomas e a essas sensações. Ó, eu até anotei aqui. Então, ela tem aí uma queda do quadro de produção, né? Ela fica pouco produtiva, ela tem uma queda das atividades prazerosas, ela começa a enfrentar e a se promover, se autopromover um isolamento social, vai ficando cada vez mais retraída, né? E esses comportamentos acabam gerando o quê? Acabam gerando pensamentos disfuncionais, pensamentos depressivos. O que são os pensamentos depressivos? Excesso de autocrítica, excesso de culpa, né? As pessoas que ficam se culpando por tudo, excesso de descrença, de pessimismo, de falta de esperança, excesso de vitimismo, excesso de sensações de baixa valia, de menos-valia. Tudo isso contribuindo drasticamente para a queda abrupta da autoestima, né? Que é o que, na verdade, sustenta todo o nosso psiquismo, é uma autoestima saudável. Esses pensamentos, eles começam a tomar conta da mente da pessoa que está com quadro de depressão e, por conta disso mesmo, acaba afetando a química, que já não tá legal, né? E a gente começa a ter o quê? O fenômeno de aguçar, de aumentar, de potencializar aqueles sintomas físicos desagradáveis, aquelas sensações desagradáveis, que vão potencializar os comportamentos, as ações, que vão potencializar os pensamentos. Então, quer dizer, vocês percebem? É um ciclo. Então, a técnica que eu vou ensinar para vocês é para quebrar esse ciclo. É uma técnica muito, muito fácil, muito simples. A gente usa praticamente terapia comportamental cognitiva e algumas técnicas de PNL, programação neurolinguística, para quebra de crenças, para quebra de padrões, de paradigmas. Mas eu vou passar para vocês de um jeito bem sintetizado, bem simplesinho, que vai ficar fácil de todo mundo entender e de todo mundo aplicar. Mesmo que vocês duvidem que funcione, eu recomendo que vocês experimentem, porque apesar de parecer até bobo de tão simples, elas são comprovadas na clínica de que elas ajudam sim as pessoas, ajudam demais as pessoas no tratamento da depressão. A técnica, bom, para ficar fácil, né? A técnica eu nomeei de técnica dos 4 As. A. 4 As. O que são esses As? Bom, para fazer a técnica dos As, você vai ter simplesmente que ter na sua mão, no seu dia a dia, papel e caneta. Você pode ter um caderninho, você pode ter uma agenda, um diário, ou mesmo um papelzinho que você coloca na geladeira todos os dias. Mas é basicamente esse o material que você vai precisar, papel e caneta. Primeira técnica, primeiro A. Agendar pelo menos uma atividade prazerosa para fazer no dia seguinte. Então, à noite, à tarde, antes de deitar, você vai anotar, agendar alguma coisa que te dê prazer ou que pelo menos te dava prazer antes de você estar se sentindo deprimido, para você fazer no dia seguinte. Então, se você quiser de repente colocar logo pela manhã, né, para animar, para dar um estímulo da manhã, pode, mas pode também colocar em qualquer outro período do dia. É importante que seja uma prática, uma atividade prazerosa, que pelo menos de acordo com as suas memórias de prazer, você gostava de fazer, né? E, obviamente, uma vez que você anota, uma vez que você predispõe a fazer, a intenção é que no dia seguinte você cumpra aquela meta,
né? Mesmo sem vontade, mesmo sem energia, mas assim, liga o automático, efeito robozinho, vai chorando, vai com medo, vai descabelada, vai sem maquiagem, vai sem salto, mas vai fazer a tal da coisa prazerosa. Então, coloque uma coisa prazerosa, fácil, simples, rápida. Pode ser, sei lá, tomar um café da manhã gostoso, pode ser assistir um filme na Netflix, pode ser brincar com o cachorro, brincar com o gatinho, ler um jornal, enfim, uma atividade que você gosta de fazer, uma atividade prazerosa, fazer a unha, fazer escova no cabelo, enfim, simples, né, e prazerosa, né, fácil de você executar e assim, que não vai demandar uma energia gigantesca, né, na verdade a gente vai potencializando essas atividades prazerosas conforme você vai se sentindo melhor. No começo, vai para coisas bem simples mesmo, para você não ter essa possibilidade de não cumprir. Quando a gente agenda, quando a gente anota, escreve previamente alguma coisa que nos dá prazer, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso organismo já começa a produzir químicas de prazer. Já começa a produzir serotonina, já começa a produzir noradrenalina, que vão estimular, né, que vão começar a dar estímulos, sensações de vontade, sensações de potência no ser. Então, só de você pensar que você vai fazer alguma coisa prazerosa no outro dia, isso já começa a melhorar a química do seu cérebro. Então, essa é a primeira técnica. Anota diariamente, à noite, previamente, e no dia seguinte, cumpra aquela coisa prazerosa, mesmo sem vontade. A segunda técnica, o segundo A, você vai anotar pensamentos positivos. Como isso? Vou explicar. Toda vez que você tiver um pensamento negativo, e num vídeo passado eu expliquei inclusive uma técnica que chama NASA, para a gente aprender a lidar com esses pensamentos negativos, depois você pode assistir lá, para potencializar essa técnica que eu estou dando aqui. Além da NASA, essa técnica da anotação, ela também é comprovada na clínica que funciona, ela é baseada totalmente nas práticas de programação neurolinguística. Toda vez que você tiver um pensamento negativo, um pensamento destrutivo, um pensamento deprimido, né, depressivo, você vai anotar, na mesma hora, você vai anotar no teu caderninho, na tua agendinha, o pensamento diametralmente oposto àquele. Então, por exemplo, eu estou me sentindo inútil, eu vou anotar, eu sou uma pessoa útil. Estou me sentindo feia, eu sou uma pessoa bela. Eu estou me sentindo incapaz, eu sou uma pessoa com muitas capacidades. Enfim, mesmo que você não acredite, você vai anotar. Essa prática de anotar também vai educando as nossas sinapses, vai educando a nossa mente para mudar o paradigma, para virar o pescoço para o outro lado, avaliar as coisas de uma outra perspectiva e efetivamente ver o lado positivo, o lado luminoso das coisas, né? Que tudo tem luz e sombra. Então, quem está deprimido não consegue ver a parte luminosa, a gente vai com isso, aos poucos, mudar o foco daquela pessoa, né, do paciente, para que ele comece a focar as coisas luminosas, né, e deixar de colocar tanta atenção às sombras, né, às coisas negativas. O terceiro A, você vai anotar todas as coisas, ou algumas coisas, enfim, positivas que aconteceram no seu dia. Então, essa é legal de fazer à noite, antes de você agendar a coisa prazerosa do dia seguinte. Então, sabe, uma notícia boa que você recebeu, uma sensação boa que você sentiu, uma conversa agradável com um amigo que rolou aquele dia,
um evento qualquer do seu dia, o sol bonito, a temperatura agradável, uma comida gostosa que você comeu, uma palavra de carinho de alguém que você ama, enfim, todas as coisas positivas do seu dia, você vai fazer uma forcinha de anotar na tua agendinha, né? Por quê? Porque isso também estimula essa alteração da química cerebral. Também estimula no sentido da gente começar a produzir todas as substâncias capazes de aumentar a nossa sensação de prazer, a nossa energia, a nossa produtividade e diminuir aquelas que são destrutivas, que são agressivas, que deixam a gente na inércia. E o quarto A, você vai anotar o agradecimento por essas coisas positivas que te aconteceram no dia. O ato da gratidão, apesar de soar como sendo algo mais religioso, mais místico, também está provado cientificamente que movimenta a nossa química para uma perspectiva mais luminosa, uma perspectiva mais criativa, uma perspectiva mais positiva. Então, terminou lá de anotar as coisas bacanas que aconteceram no seu dia, ou as coisas positivas, você vai agradecer. Agradeço por isso, agradeço por aquilo, gratidão por tal coisa, gratidão por... enfim. Gente, é isso. É isso todos os dias. Todos os dias. É isso colocando, aumentando, na verdade, potencializando as propostas, os desafios, conforme você vai percebendo que você está reagindo. Começa com tudo muito simples, começa com tudo muito pouquinho, muito sutil, e conforme você vai percebendo que você vai recuperando as suas energias, você potencializa. Por exemplo, você agenda mais coisas prazerosas, né? Você vai começar a observar que você não vai precisar anotar tanto pensamento positivo, porque você já não vai mais ter tanto pensamento negativo. Enfim, a gente entra aí num ciclo produtivo, um ciclo virtuoso. A gente sai do ciclo vicioso da depressão e entra num ciclo virtuoso de saúde, de qualidade de vida interna, tá? Então, essa é a técnica, né? Na verdade, são quatro ações dentro dessa técnica AAAA, 4 As, que eu acredito que vai ajudar bastante todos vocês que passam por isso. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito das ações dessa técnica, se vocês quiserem conhecer outras técnicas, quiserem aprofundar um pouco mais esse assunto, meu WhatsApp tá aí sempre na descrição do vídeo, e vocês também podem me procurar através dos comentários do YouTube, que na medida do possível eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção, uma ótima tarde para vocês todos. Obrigada!